Olá! Na aula de hoje vamos falar das relações de poder no mundo, vamos abordar o contexto pós-Segunda Guerra Mundial e a aula de hoje será dividida nos seguintes temas: Guerra Fria, criação da ONU, Plano Truman e Plano Marshall, criação da OTAN, Pacto de Varsóvia, divisão da Alemanha, Muro de Berlim, crise do socialismo soviético, hegemonia capitalista, blocos econômicos, Organização Mundial do Comércio. Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, dois países saíram como as potências mundiais. De um lado, Estados Unidos da América, liderando o bloco capitalista, e o segundo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderado pelo bloco socialista. Ambos com ideias muito opostas. Essa disputa ideológica foi denominada de Guerra Fria, que leva esse nome por ter sido uma guerra que aconteceu apenas no campo ideológico, não havendo conflitos de fato. Criação da ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, após a devastação de dezenas de países e a perda de dezenas de milhares de vidas, houve a necessidade entre a comunidade internacional de criar um mecanismo com o intuito de garantir a paz entre os países. Então, em 1942, 26 países assumiram o compromisso de que seus governos continuariam lutando contra as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da ONU ser elaborada durante a guerra, começou a existir oficialmente em 1945. E assim, em 24 de outubro de 1945 foi estabelecido como Dia das Nações Unidas. As funções da ONU no planeta é administrar as forças de paz, analisar problemas econômicos e sociais, preparar relatórios sobre meio ambiente ou direitos humanos, sensibilizar a opinião pública internacional sobre o trabalho da ONU e organizar conferências internacionais. Plano Truman e o Plano Marshall. O Plano Marshall, desenvolvido pelo general estadunidense George C. Marshall, consistia na aplicação de medidas de políticas econômicas para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Passou a ser feito em 1947. A ideia do plano era incluir todos os países da Europa, inclusive os países do bloco soviético. Mas Joseph Stalin, em 1947, negou-se a aceitar a ajuda dos Estados Unidos. Essa recusa se deu por motivos ideológicos e estratégicos e acabou desenvolvendo o início da Guerra Fria. Como forma de rivalizar o Plano Marshall, a URSS criou o Plano Comecon para ajudar economicamente os países do leste europeu, que estavam sob sua influência. Com esse confronto político-ideológico, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, percebeu que o Plano Marshall não funcionaria sem um outro programa de contenção de um possível avanço do comunismo nos países atingidos pela guerra. A diplomacia americana passou a se articular com políticos europeus de orientação sociodemocrática, contrários ao comunismo, mas com grande aceitação popular. A doutrina Truman tinha o intuito de impedir a proliferação do comunismo, garantir que o pleno funcionamento do capitalismo mundial diante das manobras políticas de Joseph Stalin. Criação da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é uma aliança militar internacional fundada em 1949. No contexto de sua fundação, ocorria a Guerra Fria. Seu objetivo era estabelecer um pacto militar entre os países do tratado contra o avanço da influência socialista. Hoje em dia, com o fim da ameaça comunista, a OTAN se converteu em um organismo expansionista, com vistas a garantir os interesses econômicos das nações membros ao redor do mundo. Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu, sob a liderança da União Soviética, assinado em 1955 na Polônia. O Pacto de Varsóvia foi uma reação direta ao rearmamento e inclusão da Alemanha Ocidental na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 1954. Serviu também como pretexto para a criação de uma força militar que pudesse desafiar a OTAN, enquanto permitia à União Soviética expandir e preservar sua área de influência, legitimando inclusive a presença de militares russos em todos os territórios signatários do acordo, os quais passaram a ser ocupados pelo exército soviético, deixando de existir em 1991, com a dissolução da União Soviética. Divisão da Alemanha. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, uma chamada de República Federal da Alemanha, aliada aos Estados Unidos, e outra República Democrática Alemã, aliada à União Soviética. As suas capitais eram Berlim Ocidental e Berlim Oriental.
a divisão foi feita em 4 zonas: zona francesa, britânica, norte-americana e soviética, que foram quem é considerado quem venceu a guerra no final de tudo. Muro de Berlim foi construído em 1961 com o propósito de impedir que a população da Alemanha Oriental continuasse fugindo para Berlim Ocidental. A cidade de Berlim Ocidental recebia um grande fluxo de pessoas da Alemanha Oriental, porque era uma ilha capitalista encravada dentro do território socialista. Por todos os lados, Berlim Ocidental era cercado por territórios da Alemanha Oriental. A queda do Muro de Berlim foi consequência de uma forte crise no bloco soviético na década de 1980. E com fortes queixas da população da Alemanha Oriental pelo déficit comercial, a falta de mercadorias, a indústria e a infraestrutura do país estavam à beira do colapso, agravando pelo fato do governo não acertar muito bem as críticas e por perseguir opositores. Aconteceu na virada de 9 para 10 de novembro de 1989. A queda desse muro foi um dos capítulos que marcou a decadência do bloco socialista que existia no leste europeu e deu início a um processo político que culminou na reunificação da Alemanha em 1990. Crise do socialismo soviético. A crise soviética se expandiu pelos países que integravam o bloco socialista. A União Soviética estava saturada de problemas militares e políticos. A população começou a se rebelar em vários países, pedindo democracia e o fim do sistema socialista. Assim foi que, progressivamente, os países deixaram de integrar a União Soviética. Sua completa fragmentação já não deixava dúvidas ou qualquer esperança sobre seu futuro. A definitiva dissolução da mesma, no auge da crise, vários países abandonaram a União Soviética. Na Rússia, Boris Yeltsin assumiria o cargo de presidente em 1991 e decretou o final da União Soviética, permitindo a criação de novos países. A crise soviética levou à dissolução da União Soviética e, por consequência, ao término da Guerra Fria. Neste conflito, os Estados Unidos consagrou-se como vencedor e o sistema capitalista tomou seu posto de liderança incontestável do mundo. Hegemonia capitalista. Após ajudar na vitória da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganharam de imediato protagonismo de escala global através do Plano Marshall e da capacidade de resposta a apoio à reconstrução da Europa e do Japão. Com o fim da União Soviética, em 1991, os Estados Unidos se tornou a única superpotência mundial, o que os levou a alterar sua posição no mundo. A sua atitude política externa e a sua margem de intervenção, o capitalismo se torna o sistema econômico vigente no mundo, baseando na propriedade privada e nos modos de produção e sua operação com fins lucrativos. Blocos econômicos. Os blocos econômicos correspondem à união de países distintos, mas com interesses comuns de crescimento econômico e social. A partir da década de 90, que os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo. Os blocos econômicos surgiram em um contexto amplo de difusão da globalização, transformando o planeta em uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras possíveis. Abaixo citarei alguns exemplos de blocos econômicos. BRICS é o agrupamento formado por 5 grandes países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Juntos representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. O objetivo do BRICS é institucionalização do grupo BRICS, criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos, fortalecer as economias dos países e estabelecer cooperação nas áreas técnica, científica, cultural e no setor acadêmico. Outro que vou citar aqui é a União Europeia. Criada em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus, é um dos exemplos de blocos mais avançados, apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu formado por deputados dos países membros e eleitos pelos cidadãos. Atualmente são membros 28 países. Zona do Livre Comércio. A Zona do Livre Comércio é um acordo comum entre blocos econômicos que visa ampliar a troca de mercadorias entre seus membros. Trata-se do estágio mais básico na integração econômica entre diferentes países. Zona de Livre Comércio é uma área que abrange países signatários
de um tratado de livre comércio, além do impacto nas taxas de importação em si. O estabelecimento dessa organização pode prever também a queda de outras barreiras alfandegárias, como cotas máximas de importação ou restrições de outras naturezas. Organização Mundial do Comércio é uma organização criada com o objetivo de supervisionar e liberalizar o comércio internacional. Surgiu em 1995. A organização lida com a regulamentação do comércio entre os outros países. Fornece uma estrutura para negociação e formalização de acordos comerciais e um processo de resolução de conflitos que visa reforçar a adesão dos participantes aos acordos nacionais. Os objetivos da OMC é gerenciar os acordos que compõem o sistema multilateral do comércio, servir de fórum para o comércio nacional, supervisionar a adoção dos acordos e implementação desses acordos pelos membros da organização.